tenho vindo à tribuna frequentemente, senhor presidente, meus colegas senadores e senadoras, para falar sobre a economia do país. E no dia de hoje acompanhei atentamente as falas dos nossos colegas e a grande maioria está falando sobre a questão da condição coercitiva do ex-presidente Lula para um depoimento. Eu penso que aqui no Senado nós vimos hoje um debate bastante grande entre PSDB e PT, quem é contra, quem é a favor, mas eu penso que esse é um assunto que requer bastante cuidado, um assunto que requer assim, uma avaliação bastante profunda, já que se trata de um assunto de justiça e um assunto de polícia, não é tanto um assunto relacionado à nossa atividade aqui no Congresso Nacional. Agora, o que é relacionado à nossa atividade no Congresso Nacional são as consequências desses atos. Não só dessa operação, das demais operações, mas também em relação ao posicionamento que o governo vem tendo nos últimos meses, nos últimos anos, posso até dizer, do descuidado, desleixo e como vem conduzindo a economia do país, levando o Brasil a uma profunda recessão, uma recessão gigantesca e que nós não sentimos e não vimos saídas para o problema que nós temos. Acoplado à questão econômica, nós temos também a questão de credibilidade do governo, que vem se desgastando em função de todos esses acontecimentos. Então, quando nós juntamos a crise econômica com a crise política, nós temos uma situação bastante complicada, uma situação que nos leva a fazer uma reflexão profunda do que será o país daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos. E quando assumo a tribuna em muitas oportunidades para fazer defesa de que nós temos que ir para o debate do impeachment, não vejo como sair dessa situação sem ir para o debate do impeachment. E já defendi aqui na tribuna de que, após o embate e o debate do impeachment, é que nós vamos ter uma saída para o Brasil, uma pequena oportunidade para o Brasil. Se iniciado o processo do impeachment e efetivamente ser levado adiante e a presidente ser afastada do cargo, nós teremos a assunção do vice-presidente ao cargo de presidente da República, que não tem respaldo, vamos chamar assim, popular, não tem gordura eleitoral para queimar e que precisa fazer um governo, se for ele, precisa fazer um governo que seja um governo de coalizão nacional, junto com o Congresso Nacional e com as lideranças da sociedade civil organizada. Então, vejo que essa é uma alternativa para nós não ficarmos sangrando até 2018, porque, senão, nós chegaremos totalmente, senador Ivo Cassol, em frangalhos lá, né? Igual os maragatos e os chimangos lá no Rio Grande do Sul, cada um só com a capa da gaita e outro só com o toco da espada, porque perderam tudo. A outra situação é que, começado o processo de impeachment, a presidente tenha condições na Câmara e também no Senado de se manter no poder. Ora, se ela tiver essa capacidade, tiver o respaldo dos colegas aqui e dos deputados, que também a oposição dê a possibilidade de se governar esse país, de fazer com que ele chegue vivo e inteiro 2018. Então, nós temos essas duas opções e penso que o pior dos mundos é não tomarmos a decisão. Sempre que nós adiamos uma decisão, sempre que nós não conversamos sobre ela, muito provavelmente, no outro dia ela estará maior, mais forte e com maiores problemas. Então, eu sou defensor de que esse processo precisa avançar, precisa ser discutido na política. E eu vi aqui o senador Caiado hoje falar que a saída para o Brasil está aqui no Congresso Nacional. E eu falei com o senador Caiado hoje um pouco mais cedo, aqui nos nossos lugares, e também me disse isso. A saída para o Brasil é uma saída política. E eu penso que a saída política para o Brasil é a discussão do impeachment. Não dá para varrer debaixo do tapete como não esteja acontecendo nada, porque a situação do país é uma situação bastante grave, senador Ivo Cassol. Uma situação que merece todo o nosso cuidado. E eu quero hoje aqui na tribuna
ler um artigo que diz muito do que nós precisamos fazer pela frente. As decisões que nós, parlamentares, temos que tomar e o Congresso Nacional tem que tomar, são decisões muito difíceis de serem tomadas. Porque lembro-me que em 2013, 2014, muitos movimentos sociais, muitas leis aqui foram apoiadas por esses movimentos, muitas conquistas, entre aspas, podemos dizer assim, foram conseguidas aqui no Congresso Nacional. Lembro-me que cada semana era como se poderíamos chamar, uma pauta-bomba, era uma festa para isso, uma festa para aquilo, e várias vezes se posicionaram aqui em cima da nossa mesa para comemorar e cantar o hino nacional. E eu dizia naquele período que cada entoada daquele hino nacional aqui no Congresso Nacional, ou melhor, aqui no Senado Federal, significava 1 bilhão ou 2 bilhões de reais a mais nas contas do país. Infelizmente, estávamos certos e as contas hoje estão aqui a chegar, e estão chegando, e nós não temos os recursos para pagar todos esses benefícios, essas contas que foram conquistados legitimamente no Congresso Nacional. Nós não podemos só botar a culpa lá do outro lado da rua, na Presidente da República, ou na Presidência da República, como se nós aqui não tivéssemos feito nada. Nós fizemos muitas coisas aqui. Foram aprovadas aqui muitas leis, muitos gastos que foram aprovados, sem ter a contrapartida necessária, senadora Vanessa, que preside a mesa nesse momento, sem a contrapartida necessária, de onde vem o dinheiro. Para cada benefício que você dá, você precisa ter um recurso do outro lado. Para cada presente que você dá para alguém, você tem que ter o dinheiro para comprar esse presente. Não pode simplesmente deixar a conta para pagar depois. Então, o que nós vivemos hoje no Brasil, de certa forma, é o resultado e o reflexo da irresponsabilidade da política brasileira. Não só do Executivo, mas do Legislativo e também do Judiciário. Aqui não tem ninguém que não seja culpado. Não tem ninguém que não seja culpado. E aí, senador Cassol, o senhor que é de origem italiana, tem um ditado que fala assim, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E o Brasil está vivendo, nesse momento, uma grande confusão porque faltou dinheiro. Se faltou dinheiro, falta harmonia. Faltou dinheiro, acaba a sociedade, a briga em família, é uma confusão geral. E nós estamos nesse momento. O Brasil está sem dinheiro, o Brasil está tecnicamente quebrado, está sem liderança, está sem poder ter uma presidenta ou um presidente de pulso firme que dê rumo ao nosso país, que crie as condições de confiabilidade para a gente andar para frente. Olha o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, não mudou nada até agora, senadora Vanessa. Mudou a intenção, mudou a vontade do governo de dar um outro rumo para o país. E as instituições, o capital, o trabalho, todo mundo vê, poxa vida, agora nós temos um rumo, agora nós sabemos aonde vamos chegar, e nessa toada nós vamos chegar num bom lugar. E as coisas clareiam para o país, as coisas ficam melhores, o país fica, todo mundo fica animado e começam as construções, começam os empreendimentos, começam os investimentos, e a coisa muda de lugar. O senador Medeiros, que levantou o microfone. Um prazer, senador. Agradeço pela parte, senador Blair Maggi. Apenas para registrar o que Vossa Excelência está dizendo agora, na verdade, é o resultado de parecer até uma profecia que Vossa Excelência já dizia o ano passado, no início do ano. Me lembro quando certa feita, quando da posse do ministro Joaquim Levy, Vossa Excelência já indagava e falava sobre esse rumo que o mercado precisava, que o povo brasileiro precisava. E de lá para cá tem sido quase como um pingo d'água, Vossa Excelência sempre batendo nessa mesma tecla, que precisávamos ter um ambiente econômico tranquilo, que precisava ter um campo para que os jogadores pudessem jogar com tranquilidade. Recentemente, tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma defesa lá do seu nome, porque eu ouvi uma crítica sobre uma postagem que Vossa Excelência teria feito no Facebook, alguém dizendo que Vossa Excelência não teria moral para fazer crítica alguma, porque era da base de apoio ao governo, e que só agora estava se insurgindo. Eu falei, não, desde o ano passado que ele vem avisando que o país precisa tomar, que o governo precisava tomar um outro viés, que o mercado estava colhendo sinais muito contraditórios e que, dessa forma, o ambiente de negócio ia ficar muito complicado. E era justamente isso que Vossa Excelência dizia. O governo estava parecendo o Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando para o outro.
congratulo com Vossa Excelência esse depoimento, esse seu pronunciamento, porque domingo, senador Blair Maggi, a gente está convidando justamente as pessoas para irem para a rua, porque nós precisamos do marco zero. Nós precisamos do marco zero. Isso que Vossa Excelência fala é da mais alta importância, porque na Argentina a constatação é isso que Vossa Excelência disse. Não mudou nada. Simplesmente mudou o ambiente e a percepção das pessoas de que pode acontecer alguma coisa nova. Muito obrigado. Muito obrigado, senador José Medeiros. Obrigado pela intervenção, pela defesa. Porque na semana passada, Vossa Excelência tem razão, eu gravei um vídeo para o movimento Muda Brasil, convidando as pessoas para irem às ruas no dia 13, porque acho que se eu acho que não está bom, as pessoas acham que não está bom, reivindica, vai para a rua. Eu acho que quanto mais gente estiver na rua no dia 13, vai dizer para o governo, olha, governo, eu não estou satisfeito com o que está aí. E o governo terá que se posicionar, dizer, olha, eu vou atender o ruído das ruas, vou entender que isso não está bem e vou mudar a minha política econômica, vou mudar a minha política de conduzir as coisas. Porque já dizia, se não me engano, Roberto Campos, ou alguém que dizia o seguinte, olha, se você quer uma boa política, me dê uma boa economia. E quando as coisas estão bem, a economia está bem, a política vai bem também, e vice-versa é também verdadeiro. Eu ouço o senador Telmário com o maior prazer. Senador, olha, eu estava ouvindo atentamente a colocação de Vossa Excelência. Eu acho que a Argentina mudou, sim. Mudou a responsabilidade da oposição e do Congresso em ajudar o governo. Aqui não. Aqui a oposição ela não quer ajudar, ela atrapalha. Infelizmente, o governo não tem uma base sólida e absoluta, porque, inclusive, a maior base é do próprio MDB, que tem hora que está de um lado e tem hora que está do outro. O PMDB, ele não é base do governo em cima de programa. Ele é em cima dos seus interesses. Eles fazem as suas pautas e assim o debate. Então, o que está faltando é essa casa ter políticas preocupada com o Estado. O que nós vimos aqui é briga de poder. É interesse de poder. A oposição não vem com uma proposição que possa ajudar o Estado a sair dessa crise. Por isso que a oposição não tem nome. Ninguém vê, tem nome. A população não é tão tola, ela vai ver. Ela vai para a rua gritar para mudar o quê? Se o Congresso emperra, se o Congresso não ajuda. Nós temos um presidente da Câmara Federal que devia estar na cadeia, não devia estar sentado na presidência. Nós temos a maioria dos senadores aqui que estão envolvidos em atos que talvez não tenha mais autonomia para reagir. O Supremo manda prender um senador em pleno exercício da função, o Senado se ajoelha. Então, nós temos que fazer uma autocrítica, que Vossa Excelência começou nesse sentido. Agora, a Assembleia, não é o povo na rua que vai mudar, então tem que tirar todo mundo. Tirar o presidente, tirar os senadores. É todo mundo renunciar, e eu abro mão dos meus 8 anos que tenho, e vamos todo mundo para as urnas, para nós realmente dar ao Brasil uma nova cara. Essa é a minha proposição. Muito obrigado, senador Telmário, mas eu discordo de Vossa Excelência na questão das ruas. Eu acho que nós não temos um sistema de recal onde nós possamos conferir se o governo está bem ou está mal. Uma das formas de fazer isso é a manifestação popular. Então, se a manifestação popular for grande e for, enfim, se as pessoas não estiverem contentes, que vão para a rua, falam, não estou contente e quero mudar. Eu passo... Senador Medeiros, quem que pediu? Senador Medeiros. É só para dizer ao senador Telmário, senador Blair Maggi, que a oposição foi eleita não para governar, não para dar rumo ao país. A oposição tem que fiscalizar e derrubar o governo, eventualmente, se não estiver bom. Esse é o papel da oposição. Quem tem que governar, quem foi eleito para isso, é o governo. E se tem senadores aqui que estão trabalhando contra a sociedade, cabe também ao senador Telmário representar no Conselho de Ética, como eu e o senador Randolfo fizemos no caso do senador Delcídio. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu queria, como Vossa Excelência deu para o senador Medeiros 2 opções, eu queria também ter, e fui citado. Pois não, senador. O senador Medeiros está confundindo alho com bugalho. Não é pela pessoa aqui fazer política contra a população e está visto toda hora que eu vou entrar na comissão de ética. A comissão de ética é quando tem falta de decoro ou coisa mais grave. Mas se preocupe não, que na comissão de ética todos aqueles que chegar com devida irregularidade serão punidos. Agora que a oposição está aqui para derrubar governo, me assustou, senador Medeiros. Aliás, inclusive o senhor é o relator do senador Delcídio, não custa lembrar, né? Muito obrigado. Bem, tenho ainda 4 minutos, eu quero ler o objeto do início da minha fala para mostrar que
não só os parlamentares, mas a sociedade organizada, civil organizada e muitos articulistas falam aquilo que nós deveríamos falar todos os dias aqui. E no dia 23 de fevereiro, saiu no jornal O Estado de São Paulo um artigo do senhor José Pastore, que hoje é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo e membro da Academia Paulistana de Letras. E eu, então, quero reproduzir aqui no plenário, com a sua aquiescência, para os nossos telespectadores, as palavras, então, desse artigo, o artigo é intitulado Como Sair da Crise. E ele começa assim: no mesmo dia que a presidenta Dilma Rousseff diz que enviará ao Congresso Nacional um projeto de reforma da Previdência Social, o seu ministro do Trabalho e Previdência Social, junto com os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dizem que não concordam com isso. E a presidenta aceita. Será que tudo não passa de uma mera encenação? Temos de ser realistas. É inevitável mudar as regras legais que criam despesas obrigatórias e insustentáveis. E aí vem as perguntas. Será que haverá e há recursos para manter indefinidamente um sistema previdenciário em que as pessoas vivem, em média, 75 anos e se aposentam com 55 anos? Será que haverá recursos para continuar com as aposentadorias precoces das mulheres, professores e aposentadorias dos trabalhadores rurais sem contribuição? Haverá recursos para sustentar o valor da aposentadoria dos funcionários públicos, que é 10 vezes maior do que dos empregados do setor público? Eu não estou perguntando se isso é justo ou injusto. Indago apenas se há recursos para isso. E a resposta é não. Os dados estão aí. O déficit da Previdência Social, pública e privada, chegam a 164 bilhões em 2015 e será muito maior daqui para frente. Já que estou fazendo perguntas a respeito da disponibilidade de recursos, adianto mais alguns que envolvem outros desequilíbrios criados por lei. Há recursos, será que haverá recursos para manter os filhos das famílias mais ricas nas universidades públicas gratuitamente? Haverá recursos para manter uma jornada de apenas 6 horas por dia para os bancários, 5 horas por dia para os jornalistas, 4 horas por dia para os advogados? Se, de um lado, não há recursos, deve-se dizer que nada disso é ilegal. São desequilíbrios criados e sustentados pelas leis vigentes. E é isso mesmo. Muitas das nossas leis são fontes de graves desigualdades sociais e isso se aplica a vários dispositivos constitucionais. No Contrato Social de 1762, Rousseau dizia, abre aspas, se me perguntarem como puderam os homens chegar a tanta desigualdade, eu não sei responder. Mas se me perguntarem como pode tamanha desigualdade ser legitimada, isso eu sei responder. A legitimação veio das convenções criadas pelos próprios homens, as leis. Afinal, o direito nada mais é do que o poder convencionado. Essa é a questão. No Brasil, os insiders, quer dizer, as corporações, conseguem aprovar leis que os protegem, criando uma vida infernal para o povo, o outsider. Criando, então, uma vida infernal para os outsiders. Quem analisa os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional vê a profusão de propostas que criam obrigações sem a contrapartida dos recursos. No fundo, são obrigações que, para serem cumpridas, oneram os preços dos bens e dos serviços. Em cima de tudo isso, o povo brasileiro elegeu um governo que agravou as distorções e implementou políticas econômicas equivocadas e criou mais despesas
para a receita que é cedente, que está caindo. Vamos falar claro, para o país sair da crise, é preciso fazer mudanças no atual quadro legal. Na Constituição de 1998, a palavra direito aparece 76 vezes. Dever 4 vezes. Produtividade 2 vezes. E eficiência apenas 1 vez. Como governar um país que tem 76 direitos, 4 deveres, 2 citações à produtividade e apenas 1 em eficiência? Não há escapatória. A saída da crise exigirá uma reavaliação dos sonhos criados pela nossa Constituição. E é uma tarefa difícil, que exigirá uma liderança confiável, o que não existe nesse momento, mas que pode emergir quando o medo e o pânico tomarem conta dos agentes econômicos, fazendo-os ver ser inevitável perder alguns anéis para conservar os dedos. A volta da confiança é essencial para o sucesso de uma concordata desse tipo. Certo dia, um discípulo perguntou a Confúcio, abre aspas, o que é importante para bem governar um país? Confúcio disse, que o governante tenha armamento, alimentos e confiança. E perguntou, então, o aluno, e se não puder dispor dos 3, do que deve abrir mão? Abra mão do armamento, em primeiro lugar. E se não puder dispor dos 2, abra mão do alimento, porque sem confiança, o povo, é impossível governar um país. Abra mão do alimento, porque sem confiança do povo, é impossível governar um país. É isso que eu tenho dito. Muito obrigado, presidente. Senador Blairo Maggi. Quem foi, por favor, senador Blairo Maggi, quem foi o autor desse artigo? Foi o professor José Pastore, que é professor da Faculdade de Economia de Administração e Contabilidade. Ele é muito conhecido, muito respeitado, muito apreciado e foi muito lúcido. Eu não digo em todas as colocações, que eu não li detidamente. Mas eu reproduzi aqui o que efetivamente ele escreveu no jornal. O que eu acho é que o tempo do verbo, ele pergunta muito, haverá. Eu acho que o senhor... Já não teve. Eu acho que o tempo do verbo poderia mudar para a. Muito obrigado, caro ministro. Eu quero cumprimentar aqui a presença dos nossos vereadores lá de Mato Grosso, o Aldson Lima e o Luciano Demasi, que são lá de Aripuanã, estão aqui prestigiando nesse momento a sessão do Senado. Sejam bem-vindos, um abraço a vocês e a todos os nossos amigos lá de Novo Aripuanã. Senador Ivo Cassol, quer fazer um... Doutor Blairo Maggi, eu quero lhe parabenizar pelo discurso que Vossa Excelência leva hoje para todo o nosso povo brasileiro, especialmente o senhor que tem uma visão de grandeza não só estadual, mas nacional, também internacional, pelo seu conhecimento e vivência. E nesse passo, eu sempre digo o seguinte, se um governo municipal, ou estadual, ou federal, ou mesmo a empresa, perder a credibilidade, perder a confiança, é dificilmente se levantar. Pode até não ter dinheiro, mas se tiver a confiança, a credibilidade, com certeza um povo acaba movimentando montanhas. E hoje nós enfrentamos do governo federal a falta de recurso, como aconteceu no ano passado, Vossa Excelência esteve junto em várias audiências com o ministro Joaquim Levy, quando vinha com propostas novas, mas não se pagava as contas passadas. E, infelizmente, isso acabou dando um déficit na sociedade e a boa parte da crise foi por falta, na verdade, de eficiência de algum desses ministros que fazia parte do governo. E a preocupação é muito grande, mas a grande vantagem de Vossa Excelência e de todo o povo brasileiro
é que, acima de tudo, é um povo guerreiro. Quando eu falo guerreiro, é lutador para poder vencer essa dificuldade que tem pela frente. E, ao mesmo tempo, com certeza, e a Vossa Excelência, quando entangou aí pelo professor, falou as obrigações e deveres que todo mundo tem. Uma empresa, numa época de crise, diminui o quadro. E qualquer empresa, comércio, diminui o quadro. E, infelizmente, nós estamos com os nossos órgãos públicos, tanto municipal, como estadual, como federal, em muitos locais inchado. Isso tem um custo. E eu quero lembrar que quem acaba pagando os custos é a própria sociedade. E isso tem dificultado muito. Eu não sou contra, estou a favor, porque precisa ter um quadro, mas, ao mesmo tempo, é como Vossa Excelência falou agora há pouco. Enquanto uns querem contrato de 6 horas, outros querem contrato de 4 horas. Para diminuir a parte. Enquanto muitos querem manter o salário ou aumentar o salário e diminuir as horas trabalhadas. Nós temos que fazer o inverso. Em época de crise, nós temos que automaticamente aumentar o trabalho para poder superar a crise. Então, parabéns pelo discurso. Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Eu estava aqui lembrando, enquanto Vossa Excelência falava, que eu fiz uma citação de Confúcio, né? Mas meu pai não era nem um pensador, nem um Confúcio, mas era um homem trabalhador e que sabia dos compromissos. E lembro-me muito bem, quando criança, nós íamos de manhã, no domingo, na missa, e terminada a missa, eu queria voltar para casa logo para ir para o campinho de futebol, para o rio tomar banho, e meu pai ficava na porta da igreja, conversando com um, conversando com outro, senador Valença. E eu ali ficava irritado com aquele negócio, porque meu pai não ia embora. E eu só vim descobrir, bem mais na frente, que o que meu pai fazia ali na porta da igreja, conversando com os amigos dele, era prestando conta do que ele fazia no dia a dia, porque ele tomava dinheiro emprestado. Ele não tinha, ele tomava dinheiro emprestado dos outros agricultores para ele tocar o negócio dele. Então, ele tinha transparência porque ele dizia o que ele estava fazendo. E ele sempre dizia o seguinte: olha, meu filho, é preferível você estar duro sem dinheiro no bolso, mas ter crédito. Porque com dinheiro no bolso sem crédito você não vai a lugar nenhum. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o governo precisa de credibilidade. E essa credibilidade, ela vai vir pelo embate político que a gente vai ter que fazer nessa casa. Não tenho dúvida nenhuma, não é pela rua, não é pela confusão que nós vamos resolver os problemas. Vamos resolver aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Paim.